Neste mês que se inicia, eu virei falar hoje sobre o tarô. Mês de novembro, eu falarei sobre a culpa, o que nos traz transtornos, que a culpa, às vezes, nos culpamos. Não aceitamos as mudanças da nossa vida, as mudanças que trazem desequilíbrio e depressão. A culpa de não ter agido às vezes diferente. Culpa por estar assim, culpa porque as pessoas não aceitam aquilo que eu falo ou não aceitam aquilo que estou vivendo. O tarô de hoje está falando sobre a culpa, então vamos aprender que somos seres buscando outros seres aqui. E a culpa, por momentos, faz parte de nós. Buscamos reequilibrar o nosso sistema de vida, mas não conseguimos porque a culpa e o medo traz-nos em desequilíbrio. O principal sintoma de decadência e de depressão é o medo principal também e a culpa. Culpa traz medo. A culpa traz o medo é um dos principais sintomas para que as pessoas não consigam apaziguar em sua mente aquilo que está necessitando no momento de declínio mental, porque não estamos aceitando nossa condição de espíritos, de seres evoluídos, que estamos evoluindo, e muitos evoluídos, mais evoluídos, outros menos evoluídos. O principal sintoma é às vezes não aceitarmos as condições aqui e a culpa traz-nos desequilíbrio para a nossa estrutura psicológica. Então não vamos nos culpar por tudo. Se a culpa faz parte de tu, aceite a limitação da sua vida, aceite o condicionamento que está hoje atingindo a sua vida. A culpa faz parte da evolução dos espíritos, porque se estamos aqui sentindo culpados, é porque estamos aperfeiçoando o espírito, passando por uma fase de limpeza da aura, dos chakras. Isso faz parte do sistema, a culpa e o medo, mas não devemos somente viver através o sistema, o medo e a culpa. Vamos fazer uma limpeza em nossa mente, vamos pensar o positivo, vamos atrair pessoas boas para nós, vamos conduzir o nosso caminho para o melhor possível. A nossa alimentação interfere muito em nosso pensamento. A alimentação errada, o desvio do lado físico, alimentação com excesso de produtos que nos fazem mal. No passado antigo existia a alimentação certa com produtos naturais que hoje foram abandonados. Hoje o ser humano não usa mais produtos naturais para a sua alimentação, somente usa produtos envenenados que conduzem ao sistema onde o próprio sistema psicológico fica abalado e traz transtornos para o lado espiritual, porque se o físico não estiver bem, o lado espiritual estará em declínio porque o lado físico está doente. Essa doença, às vezes, eu mesmo trago para mim com os pensamentos negativos e a má alimentação, maus pensamentos, más companhias, principalmente más companhias erradas, pessoas erradas. Não é que estamos falando que devemos abandonar as pessoas, mas devemos saber com quem andamos e o que estamos fazendo. Estamos na época difícil da cobrança do tempo, dos espíritos. Devemos, então, escolher as pessoas que vamos caminhar. Escolher não é fazer a distinção de pessoas, mas é saber que estamos em caminho de vários seres e alguns estão buscando a queda do outro. Por isso estamos falando sobre a culpa. E a culpa leva a pessoas levam ao declínio psicológico, físico e espiritual. Seres humanos levam para o mau caminho, levam para a decadência de si próprio, ao declínio humano. Então vamos saber com quem andamos e o que estamos fazendo. Se estamos falando sobre este assunto é porque é indispensável, é algo que necessitam saber, principalmente sobre a alimentação certa. E as companhias
que trazem a culpa depois. Muitos às vezes se envolvem com pessoas que não têm a menor noção do que é uma vida espiritual e querem conseguir viver. Pessoas que somente pensam em si não conseguirão viver em paz e não terão o discernimento e a cautela para poder ultrapassar o tempo e os dias de fúria que virão para esse planeta. Aquele que não tem a estrutura não conseguirá ultrapassar o tempo que está para vir, que será muito de desequilíbrio para o planeta, porque grandes cataclismos. Então devemos estar com as pessoas sabendo que não devemos ser os culpados porque elas estão ali daquela forma. Nós mesmo às vezes buscamos o nosso desequilíbrio. Se eu sempre pensar que eu sou o culpado pela vida chegar neste ponto, eu não conseguirei viver neste tempo. Se eu não aceitar a minha condição de ser humano, de ser que está aqui evoluindo, não conseguirei ultrapassar as grandes fases da minha vida, os momentos negativos. Então eu devo de aceitar tudo, ter calma, cautela, não se culpar, não ter medo, principalmente não ter medo do que está influenciando minha vida agora. Não ter medo do oculto, medo dos espíritos, medo do que está para vir, medo de aceitar as condições que está para vir no tempo futuro, porque o presente é hoje, o futuro é amanhã e não sabemos. Os oráculos somente contam o que virá no tempo da natureza, do sistema e dos governos mal organizados, corruptos, que trazem transtornos para os seres humanos. Nós somos os responsáveis por nós mesmos. As depressões nós ocasionamos com os nossos pensamentos de culpa e medo. Quando tirar o medo da sua cabeça e o pensamento de culpa, a sua vida melhorará. Afaste o medo, tome seu banho de ervas, principalmente o hortelã, que é bom para o equilíbrio e trazer a prosperidade. O hortelã para a dor no corpo, que mandaram pedir, para falar sobre este, que é o hortelã, para a dor no corpo. Devemos tomar o banho para a limpeza da nossa aura, do nosso chakra, para que ele seja limpo de energias negativas, principalmente quando se inicia-se algum trabalho, devemos tomar um banho de equilíbrio, banho de ervas, banho de produtos específicos para cada um, porque cada um necessita de um produto específico e não daquilo que qualquer pessoa fala, porque às vezes alguém fala o que não conhece, não tem conhecimento de causa e organiza algo errado para alguém. E a sua vida vai para trás porque não está em conclusão com a sua erva específica que necessita para seu banho e a sua reestruturação. Devemos saber o que estamos fazendo, o que estamos dizendo, o que estamos condicionando o outro a fazer, porque estamos nos esclarecendo e estamos ajudando o outro também desta forma, através dos oráculos que falam que a culpa ocasiona para nós transtornos. Se os transtornos vêm e ocasionam para nós sintomas no sistema físico. Se o sistema físico está corrompido, devemos nos alimentar com produtos naturais. Se nos alimentamos com excesso de carne, o que não é aconselhado usar, porque o alimento de carne nos ocasiona perturbações para o nosso sistema espiritual. Porque a carne não se deve. A carne é algo que nos faz transtornos de culpa e de medo, porque estamos nos conduzindo ao medo e à culpa. O ser humano não é tão fácil de cuidar do seu tempo. O ser humano passa por várias fases e nem todos os seres estão aqui equilibrados ainda, em equilíbrio para poder fazer uso de certas coisas ao mesmo tempo. Vamos por etapas, vamos por conclusões, etapas de vida, vamos fazer por etapas e não fazer tudo de uma vez só. O grande erro das pessoas é querer fazer tudo de uma vez só. Querem viver tudo de uma vez só, viver tudo de uma vez só. Querem viver uma vida, mas querendo viver 1000 vidas ao mesmo tempo. Não existe. Vamos viver por etapas com cautela.
sem medo e sem culpa. Caminhar com caminho positivo, pensando nas pessoas, pensando que amanhã eu me reencontrarei com aqueles que um dia eu deixei. Então vamos viver por etapas, vamos usar produtos naturais principalmente, produtos que tragam equilíbrio, principalmente aromatizadores que tragam equilíbrio. O aroma influencia muito a mente humana, o aroma natural. Traz o equilíbrio para a mente, para o espírito, traz o equilíbrio principal, porque sem equilíbrio não conseguirá viver a sua vida aqui. Uma pessoa equilibrada é diferente de uma pessoa desequilibrada, porque o desequilíbrio traz transtornos e ninguém quer ficar do lado de alguém que está desequilibrado ou sem condicionamento físico, espiritual bom. Ninguém fica do lado. Aqueles que querem o bem para a sua vida não ficam do lado de alguém que está desequilibrado. Então por isso que as pessoas ficam sós às vezes, porque não param um minuto e não se auto-observam, não se olham dentro de si e olham como estão e não trazem para si o equilíbrio. Assim vão se autodestruindo e trazendo desequilíbrio. Os animais usam do seu equilíbrio para se equilibrar. Já são seres irracionais que estão ajudando o ser humano aqui a se reequilibrar. Então vamos fazer como eles que estão se equilibrando. Vamos ser seres que estamos pensando no bem comum do ser humano. Vamos nos condicionar para trazer, principalmente, não nos culpar e não ter medo. Medo do que nos traz? Medo dos espíritos, medo das almas, medo do além, medo de outros mundos, medo dos seres espaciais, medo de seres de outros mundos, medo de mundos habitáveis, medo de seres que podem vir pegar as pessoas, medo que não existe, medo daquilo, medo disso. Vamos ser fortes o suficientes para não termos medo e acreditar em nossos mentores espirituais. Acreditar em nossos guias, nossas entidades, nossos orixás, o orixá que nos rege. O orixá que nos rege jamais deixará o seu filho cair. Então, aquele que tem o seu orixá usa o produto específico, a erva específica para o seu equilíbrio. Assim, falando sobre essa erva, cada orixá existe uma erva específica e deve de tomar o seu banho para equilíbrio. Por isso que todos têm um orixá, que é o ori da cabeça, o ori que cuida, que rege seu caminho. Quando reencarnou, teve um orixá que veio para cuidar do seu ori, de sua cabeça. E tem uma erva específica para isso. Mas isso é outro assunto de outro tarô, que não vem ao caso hoje. Então, neste momento, eu venho falar sobre a culpa, então. Não vamos nos culpar e ter medo do que irá para vir. Vamos ter discernimento, olhar para o céu e pedir ajuda para que possamos neutralizar as energias negativas, as larvas astrais que nos conduzem à depressão e à angústia. Somente com sintomas de autoavaliação poderemos nos discernir e caminhar para a reestrutura psicológica. Assim eu deixo, hoje neste dia lindo que está, 3 de novembro de 2015, trazendo o equilíbrio para tudo. Estamos em outra fase, em outro tempo, os portais se abrindo para a busca de cada um, aonde grandes mudanças virão para o retorno do que passou no passado. E hoje virá para a busca de todos. Vamos ter condicionamento para o bem. Não vamos nos iludir, viver de ilusão, pensando que o outro que está ao meu lado, que estou junto, é a minha tábua de salvação, a minha salvação, o meu sustentáculo. Devemos agir como os animais que estão buscando a evolução também e não estão pensando tanto. Estão agindo com calma. Eu sempre observo os animais que eles agem com calma e não estão esperando tudo ao mesmo tempo. Tudo querem ao mesmo tempo. Nós queremos assim porque nós fomos condicionados a isso. Vamos nos impor e trazer equilíbrio. Que Arcanjo Miguel nos abençoe, Santa Sara nos ajude, assim seja.